Fala minha gente linda. Pro vídeo de hoje, decidi dar foco para a habilidade marcial do nosso escalador de paredes mais conhecido, então vamos falar da capacidade de combate do Homem-Aranha, no caso Peter Parker, mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like, e agora bora pro que interessa. Um rápido lembrete, é que se quiserem entender melhor o uso dos poderes do Cabeça de Teia numa luta, e também seus pontos fracos, recomendo assistir o vídeo focado na natureza dos seus poderes. O Homem-Aranha é um lutador curiosamente habilidoso, porque ainda que não tenha o mesmo nível de treinamento de gente como o Capitão América, Demolidor ou Punho de Ferro, ele ainda é bastante competente numa luta. E como é um personagem antigo, vou dividir seus feitos de luta em fase antiga e fase moderna, porque sua representação no combate mudou conforme os anos passaram. Porém, independente do período da sua história, na hora da porrada o Peter é um cara muito instintivo, que se vira bem no improviso e se adapta rápido. Nas suas primeiras décadas de publicação, o Cabeça de Teia não era exatamente treinado, só que acumulou boa experiência, já que lutava com bandidos comuns até seres aprimorados como o Sexteto Sinistro. O que nunca faltou pro escalador de paredes foi Marginal indo pra cima dele. Nos seus confrontos antigos, o Parker já derrotou o Mercúrio, e aqui o Pietro levou uma boa vantagem no começo. O Peter até se virou com seus reflexos, só que a maior velocidade do seu oponente foi um desafio. O Mercúrio acertou uns bons golpes e deixou o Aranha bem atordoado. Só que daí o velocista começou a correr em círculos perto do Peter, o que diminuiu o oxigênio que ele podia respirar. Porém o herói analisou os movimentos do seu adversário e pensou rápido, colocando seu braço na frente da trajetória do Mercúrio, o que nocauteou o Pietro. Tudo bem que aqui é uma questão de força e durabilidade, um ser humano comum não conseguiria parar um velocista assim, mas mostra o raciocínio rápido do Cabeça de Teia. No passado, o Homem-Aranha também teve um breve desentendimento com os X-Men, que incluíam Ciclope, Colossus, Wolverine, Noturno, Vampiro e Tempestade. Aqui, o Parker se esquivou do Logan, incapacitou o Colossus ao prender ele com teia, e evitou raios da Tempestade depois de já ter prendido a Vampira, que disse que as teias dele eram mais resistentes do que parecem. O Noturno até tentou conter o Peter, só que o Aranha prendeu o mutante com as teias antes dele se teletransportar, e seu sentido aranha avisou de uma investida do Wolverine, que foi despachado com um golpe simples até o Parker finalmente fugir e ainda evitar um raio do Ciclope. Aqui, é nítido que não foi um confronto sério de ambas as partes, e o escalador de paredes mais evitou ataques e conteve seus adversários do que lutou de verdade. Porém, mesmo nenhum dos lados tendo intenções de uma briga de verdade, quem mais levou vantagem foi o Homem-Aranha. Uma vez, o herói peitou até o Shang-Chi, que é simplesmente um dos melhores artistas marciais dos quadrinhos. Aqui até que foi equilibrado, porque da mesma forma que um acertava e se esquivava, o outro fazia o mesmo. A experiência do Aranha em conjunto com seus poderes foi o bastante para nivelar com um treinamento muito mais forte do Shang. Porém, como ambos são heróis e não são conhecidos por lutarem de forma brutal como o Justiceiro, conforme a luta seguia eles acabaram se entendendo sem sair um vencedor, mas ainda é relevante o Peter ter se mantido firme nessa situação. E uma luta que não pode passar batida, foi a vez que o Homem-Aranha peitou o Senhor do Fogo, um dos arautos do Galactus, que embora não seja o mais poderoso deles, ainda dá para deduzir de boa que é mais forte que o Parker. Aqui, o escalador de paredes começou mais se desviando dos ataques do alienígena e tentando despistá-lo, usando a sábia tática de manter distância. Mas como ele viu que seu adversário insistia em cair no braço, o Peter apelou para a estratégia e levou o Senhor do Fogo para um prédio que já ia a ser demolido, porque sabia que isso não iria mandar o cara de arrasta, mas torcia que fosse nocautear. Quando os engenheiros para quem o herói pediu ajuda acionaram o detonador, o prédio caiu, só que o alienígena saiu dos escombros bem mais irritado do que machucado, e novamente tentando pensar num plano, ele levou o Senhor do Fogo para um posto de gasolina onde só tinha um civil para proteger. Então o Aranha deixou seu oponente explodir o local, e foi uma baita explosão, com o Peter e o civil se protegendo num prédio vizinho. Só que isso apagou o arauto só por uns instantes e ele acordou ainda mais pilhado para brigar. Perdendo a paciência pela insistência do conflito e por não ter mais planos, o Cabeça de Teia partiu para a trocação sem dó nem piedade, usando sua agilidade para dar uma vantagem, e ele deu uma surra no Senhor do Fogo que só acabou porque os Vingadores avisaram que o alien já estava inconsciente. Essa ocasião tem algumas coisas que devemos saber, como lembrar que esse uniforme preto do Peter é o que ele fez, e não o Venom, portanto ele não tinha aumento de poder. E também é meio difícil não pensar que os roteiristas ficaram do lado do Homem-Aranha nessa edição, afinal, o Senhor do Fogo apareceu como vilão na história onde o Parker é o protagonista e não o contrário. E ainda considerar que nessa fase dos quadrinhos, o nível de poder dos personagens não era tão elaborado e tinha mais inconsistências que hoje em dia, mas nada muda o fato que o Aracnídeo derrotou no murro um arauto do Galactus. Agora em quadrinhos mais recentes, durante a Guerra Civil, enquanto usava a armadura dada pelo Tony Stark, o Homem-Aranha lutou contra o Capitão América, outro dos melhores lutadores da Marvel. Aqui, o escalador de paredes começou na desvantagem mesmo com o traje, ele levou uns bons murros antes de começar a se esquivar e pensar rápido ao grudar o escudo do Rogers numa parede. Porém, nessa luta, ele percebeu que se começasse a lutar mais como uma aranha do que um humano, teria vantagem, tanto que ao usar os braços mecânicos ele conseguiu dar um corte superficial no Steve. Mas como a maioria das brigas entre heróis, essa também acabou sem vencedor porque o capitão precisou socorrer seu time e acabou saindo da luta.
E outra, nessa situação tinha o fator emocional, porque não importa o que acontece, o Homem-Aranha e o Capitão América possuem um respeito imenso e incondicional um pelo outro, eles podem cair no braço mais dificilmente até alguém parar no hospital. Ainda nesse período moderno, começa a mudança na técnica de combate do Parker, porque mais pra frente ele recebe um treinamento real, e o professor é o próprio Capitão América. Não vemos toda a extensão desse treino, mas o Peter receber instrução do Steve Rogers já é bem considerável. O capitão é o cara que venceu o treinador, justo alguém que copia movimentos. E mais posteriormente, houve um período que o Cabeça de Teia ficou sem seu sentido aranha, e teve que lutar contra a Mulher-Aranha, que estava sendo mentalmente controlada por feromônios. Aqui ela deu uma surra no Parker, tanto pela lavagem cerebral quanto por ser mais treinada que o Peter, até que ele tecnicamente venceu por cortar o controle mental quando se deixou ser acertado para atingir as prateleiras de uma perfumaria, porque o cheiro forte dos perfumes cessou o efeito dos feromônios. Nessa mesma ocasião, o Shang-Chi viu a luta deles, e no final o Aranha pediu para ser treinado pelo mestre do Kung Fu, o que ele aceitou. A partir daqui, o escalador de paredes teve um treinamento bem mais sério e completo, até usando um colar para inibir seus poderes e focar só na habilidade que iria adquirir. Conforme as semanas passaram, ele e o Shan treinaram e acabaram criando um estilo de luta chamado Caminho da Aranha, e dá pra ver que o Peter progrediu ao ponto de impressionar seu mentor, o que com certeza é relevante. Ele também lutou com a Madame Teia, no caso Julia Carpenter, outra lutadora habilidosa, e de acordo com os dois, nenhum conseguiu acertar o outro. O único porém disso tudo, é que nas palavras do próprio Parker, depois que recuperou seu sentido aranha, ele parou seus treinos e voltou aos seus métodos menos ortodoxos. Mas, usando seu conhecimento de artes marciais, o Peter derrotou rapidamente a Mulher-Aranha, e também derrotou facilmente inimigos que tinham poderes de aranha, sendo que essas pessoas tinham sentido aranha e ele não, mostrando seu crescimento como lutador. Jamais posteriormente, ele derrotou o Homem-Aranha Superior, no caso o Otto Octavius quando comandava o corpo do Peter, e embora o Aranha Superior seja inteligente e não lute mal, ele confia bem mais nos seus acessórios do que o Parker e não é tão estratégico numa luta, sendo vencido quando o Peter original distraiu ele deu uma bicuda certeira. Numa ocasião onde perdeu seus poderes, junto com a teia de seda, o Aranha derrotou vários agentes armados da Hydra sem muita dificuldade, tanto desarmado quanto usando um taco de beisebol, provando que não é dependente dos seus dons aracnídeos. Agora uma luta que não posso deixar de mencionar, principalmente pela carga dramática, foi a vez que o Homem-Aranha encarou o Rei do Crime depois que o vilão tentou fazer a tia May ir de base quando contratou um mercenário, plano esse que felizmente não deu certo. É meio incerto se essa briga aconteceu antes ou depois que o capitão tinha treinado o Parker, mas muito provavelmente é antes dele ser ensinado pelo Chan. E também, o uniforme preto que ele usa é o normal, não o simbionte. Independente disso, esse é talvez o confronto mais sério que o Peter teve na sua vida, porque ele parou de se segurar como costuma fazer e queria mandar um alerta para os criminosos. Nessa ocasião, ele diz que não é o Homem-Aranha que tá ali para fazer o criminoso ir de arrasta, e sim Peter Parker. Aqui ele dá uma verdadeira surra no Rei do Crime, de humilhar o Wilson, que não fez nada além de virar um merecido saco de pancada, e nos mostra que quando o Aranha para de conter seus poderes, praticamente não faz esforço para deixar um humano comum hospitalizado. No fim da briga o Rei do Crime tá muito lascado e todo capenga enquanto Peter saiu ileso, dizendo que se sua tia não melhorar, ele volta para terminar o serviço, e que é melhor que o Wilson reze para que May Parker melhore. Felizmente ela se recuperou, porque senão, iríamos descobrir o pesadelo dos criminosos e vilões urbanos. Enfim minha gente, é isso, vimos que ainda não sendo o melhor lutador da Marvel, o escalador de paredes ainda é bastante eficaz quando parte pra porrada, e que mesmo apanhando em alguns confrontos, Peter Parker não foge da luta e não desiste, e que não importa a situação, ele sempre levanta no fim de tudo. Por hoje ficamos por aqui, antes de ir, se inscreve e deixa o like, e até a próxima, valeu e falou!